Vamos ler esse texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Primeira de Pedro 2, 21 a 25. Diz assim o texto: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ó Deus, maravilhoso é o Senhor. Fala-nos através da Tua palavra nessa manhã, abençoe o Teu servo, conduza e abençoe cada irmão aqui que receba a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando há uma mudança de governo, sempre há uma reestruturação de ministérios. E os nomes dos ministérios são os mais bonitos possíveis, né? Para impressionar, para mostrar o trabalho do ministério para aquela sociedade. Contudo, eu nunca vi um governo colocar o nome de Ministério da Humilhação. Não sei se você já viu, eu nunca vi. Não é? Mas Cristo veio a este mundo e assumiu o ministério da humilhação. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E esse texto nos mostra muitos aspectos a respeito desse ministério. O credo apostólico que nós estamos estudando afirma a crença em Jesus Cristo, aquele que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, não é? E Pedro aqui estava escrevendo essa carta para um povo que sofria por causa de perseguição. Versículo 1, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Parece que os irmãos estavam dispersos e nessa dispersão viviam em conflito. Ennio Miller diz que a situação de conflito aqui em 1 de Pedro não afirma ser uma perseguição oficial ao cristianismo, mas um tipo de hostilidade que é comum nos locais, que era comum nos locais, em grupos que viviam de uma forma diferente, que viviam com conduta diferente. Esses irmãos, então, espalhados na região da Ásia Menor, viviam em conflitos por causa de sua forma de vida. Era uma forma de vida diferente. A conduta era diferente do restante da sociedade. Isso trazia perseguição, sofrimento. Então, Pedro exorta os irmãos a pensarem nesse sofrimento, espelhando no sofrimento de Cristo. Os sofrimentos de Jesus, então, são parte essencial do plano da redenção. Os sofrimentos de Jesus são parte essencial do plano da redenção. E que os sofrimentos de Cristo nos ensinam a partir desse texto? Em primeiro lugar, os sofrimentos dão um exemplo para o crente. Vamos dizer isso? Os sofrimentos dão o exemplo para o crente. Vamos ler o versículo 21 juntos? Diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então Pedro chama os irmãos a pensarem no sofrimento de Cristo, a aprenderem com o sofrimento de Jesus. De fato, ele diz que os crentes foram chamados para participar do sofrimento de Cristo. O ministério da humilhação de Jesus serve de exemplo para os cristãos, para os crentes. Parte da obra de Cristo foi se entregar e morrer pelo seu povo voluntariamente. Ninguém o forçou, ele se entregou. Ele não tinha obrigação, Deus não tinha obrigação nenhuma de enviar seu filho para substituir o pecador naquela cruz, mas ele fez isso de forma maravilhosa, pela sua graça maravilhosa. Ele provou o seu amor para com o seu povo, com essa obra executada ali na cruz, no Calvário,
para salvar o pecador, para salvar aqueles eleitos do Senhor. Então, esse exemplo leva o crente a pensar que Cristo não merecia nenhum sofrimento e se entregou. E também é uma conduta que nós devemos ter diante do mundo, de suportar com paciência as afrontas do mundo. De fato, o mundo caído, o sistema que nós vemos, é um sistema pecaminoso. É um sistema que vai contra os princípios bíblicos, que vai contra os valores cristãos. Desde aquela época até hoje é assim. Talvez em alguns momentos em maior intensidade ou menor intensidade, mas isso foi desde o princípio. Veja que o primeiro homicídio feito foi exatamente porque Abel fez o que agradava ao Senhor, mas Caim fez o que ele achava que devia fazer, e não exatamente a vontade do Senhor. E é assim até hoje. Aqueles que não estão em Cristo querem fazer a sua vontade, achando que ela é a correta e é a verdade. Mas os que estão em Cristo querem fazer a vontade de Deus, e por isso são perseguidos. Hoje os cristãos são perseguidos no mundo de diversas formas. E Pedro instrui, então, que o crente deve suportar seguindo o exemplo de Cristo. Em segundo lugar, os sofrimentos mostram a inversão de valores do mundo. Vamos dizer? Os sofrimentos mostram a inversão de valores do mundo. Vamos ler o versículo 22 juntos. O versículo diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, irmãos, o ministério da humilhação de Cristo não foi um ministério para criar cargos públicos, nem para implementar políticas públicas, nem para falar o que ele pensava na mídia. Esse ministério foi um ministério que Jesus foi sozinho, sem funcionários, para a execução. O ministério foi implementar a única forma de salvação que existia, que era possível para o seu povo. E Jesus foi calado, como um cordeiro que vai para o matadouro. O ministério de Cristo foi para sofrer em lugar do seu povo. E assim restaurar toda a nação, trazer a redenção para todo o povo de Deus, para que o povo tivesse acesso, para que a igreja do Senhor tivesse acesso a Deus. Veja, não tinha dolo nenhum, não cometeu pecado algum. É o contrário, a inversão de valores. Hoje no mundo a gente vê os que fazem o errado é que são valorizados, não? Pode pensar isso em qualquer área que você pensar, qualquer área que você colocar na sua mente. Qualquer esfera da sociedade, os que fazem o errado parece que é os que prosperam, que dão certo. O mundo vai contra os valores do Senhor, contra os valores bíblicos. A inversão de valores do mundo é grande. Isso desafia o crente, porque o crente ele tem que ler a palavra, se alimentar e falar, não, eu preciso continuar no caminho do Senhor, porque o mundo quer nos desviar. Quer inverter também os nossos valores. Desde criancinha, desde a escola, já querem trazer situações onde as crianças vão pensando, querendo pensar o que é errado. O errado é que é o certo, a inversão de valores. Por isso, o crente segue a verdade, assim como Cristo seguiu. Ele era a verdade. Assim como Cristo obedeceu ao Senhor em tudo, obedeceu ao seu plano até o final, o crente também busca seguir o plano do Senhor para a vida dele. E isso ele vai, e assim ele vai enfrentar as inversões de valores do mundo, porque o mundo continua com essas inversões de valores. Às vezes, o que não cometeu pecado, no caso de Cristo, é que foi condenado, não é? Em terceiro lugar, os sofrimentos mostram a justiça de Deus. Vamos dizer isso? Os sofrimentos mostram a justiça de Deus. Vamos ler o versículo 23 juntos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja que o confronto que o povo na época fez contra Cristo foi injusto do lado humano, não é? Injusto da parte humana, pois Cristo não merecia nenhum sofrimento, não merecia ir para a cruz, mas os homens queriam matá-lo. Diante dos homens estava ali o Filho bendito de Deus, aquele pelo qual o povo tanto esperava, o Messias prometido estava ali, mas por trazer uma mensagem de sofrimento diferente do que o povo queria ouvir. O povo não queria ouvir aquilo. Ah, mas ele nasceu lá no manjedouro. Não, esse aí não é o Messias. Ele é tão humilde assim. Não, não é verdade. Eles não acreditavam então nele.
Eles queriam ouvir o que estava no coração, no anseio deles. É uma pergunta para nós. Queremos ouvir a verdade ou queremos ouvir aquilo que o nosso coração realmente está ansioso por ouvir? E por falar a verdade, Jesus foi ultrajado e sofreu ameaças, mas ele não revidou. Ele sabia que o mundo não entenderia a mensagem do Evangelho, só os seus eleitos. Então, o que ele faz? Final do versículo diz que ele entrega àquele que julga corretamente, que julga retamente. Ele não levou nenhuma outra solicitação a cortes humanas. Ele levou o Senhor, Deus e Pai. Ele entregou sua causa a Deus, o único que pode aplicar justiça perfeita. Assim, o próprio Senhor aplicou a sua justiça, pois ele substituiu os pecadores. Ele mesmo se entregou ali na cruz. E aqueles que estão no Senhor Jesus são justificados por causa desse ministério da humilhação. Glória a Deus. Apenas o Senhor pode fazer justiça, meus irmãos, e Ele fará por completo no último dia. Em quarto lugar, os sofrimentos mostram o amor do Senhor. Vamos dizer? Os sofrimentos mostram o amor do Senhor. Versículo 24, leiamos juntos. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O Senhor poderia ter feito de qualquer outra forma, não? Ele é Deus, o plano é dele, mas ele quis mostrar o seu amor sofrendo na cruz. E não foi pouco sofrimento. Nós cantamos aqui Isaías 53, e se você ler o texto com detalhes, você vai ver como foi o sofrimento ali profetizado já por Isaías e depois acontecido em Cristo na realidade. Alguns filmes já tentaram mostrar essa desfiguração da pessoa de Cristo, com efeitos especiais, com maquiagem, com tecnologia. Mas todo o esforço desses produtores de cinema, todo esse esforço não é capaz de mostrar todo o sofrimento de Cristo, o sofrimento físico e espiritual. Ele sofreu na época o pior tipo de morte, a morte de cruz, onde ele ficou ali pendurado, ia morrendo lentamente. Não é? Eu até comentei assim, na reunião de oração que a gente fez, nós vemos assim, países como os Estados Unidos e alguns lugares têm pena de morte, só que eles colocam ali uma forma de morte para a pessoa morrer sem dor, né? Ah, vai morrer sem dor. Não foi assim com Cristo. Não foi assim com Jesus. É com dor mesmo. Vamos te colocar lá e você vai ficar lá. E os seus órgãos vão começar a se despregar lentamente. Você vai ser sufocado lentamente. Pensou? E o sofrimento, então, da alma espiritual ou emocional? É difícil, né? Os filmes nem conseguem mostrar isso de uma forma perfeita. A Bíblia nos diz que Jesus chegou a suar sangue, então imagine o nível de estresse. Tudo isso por amor. O Senhor decidiu fazer isso por amor do seu povo. O plano da redenção que o Senhor implementou relacionava-se ao ministério da humilhação de Cristo. O amor de Cristo hoje está ao alcance de todos os que invocam. Por causa desse ministério, aquele que invoca o Senhor Jesus pode ter vida e vida em abundância. Concluindo, meus irmãos, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, assim diz o credo, não é isso? Você que sabe de qual, vamos falar essa parte? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Até aqui. Nós chegamos até aqui. E essa frase do credo, então, expressa de forma sucinta o ministério da humilhação de Cristo, essa parte final que nós lemos. O ministério mais difícil de todos. E esse sofrimento trouxe possibilidade, então, de sermos guiados no caminho da vida. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos esperando a justiça de Deus, a justiça divina. Assim como Jesus entregou a sua causa a Deus, assim devemos levar também as nossas causas ao Senhor. Ao Senhor.
Procure um grupo de oração. Esteja no grupo de oração orando com os irmãos. Leve a sua causa a Deus. Reúna-se em casa com sua família. Ore ao Senhor. Leve a Ele as suas necessidades. O Senhor é o único que pode fazer justiça correta, perfeita, reta. No mundo tão difícil como vivemos, devemos recorrer ao Senhor. Ele é o justo juiz e Ele julgará no tempo certo, no tempo perfeito. Confiemos no Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos em humildade. Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, viveu uma vida aqui humilde e se entregou voluntariamente para esse ministério. E quando teve oportunidade, ele disse aos discípulos: não, vou lavar os pés de vocês. Mas como? O Senhor é o mestre, mas eu vou lavar os pés. Sigamos o exemplo de Cristo. E, se necessário, participar do sofrimento por causa de Cristo, façamos. Se tivermos de sofrer pelo Senhor nessa terra, glorificamos a Deus por isso, pois temos uma pátria celestial nos esperando, temos a glória de Deus nos esperando eternamente, meus irmãos. Pedro diz lá no final dessa carta: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Viveremos em humildade. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos mortos para os pecados, vivos para Deus. O sofrimento de Cristo nos trouxe a possibilidade de vida verdadeira. Vamos ler juntos o versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que belíssimo texto. Estávamos longe, desgarrados, indo para o abismo, assim como os demais, correndo para a destruição. Contudo, pelo sofrimento de Cristo, houve o nosso resgate, a redenção, a restauração. O nosso caminho foi convertido, e a conversão é exatamente isso, a mudança de rota. Corremos para o abismo, agora nós corremos para Cristo. Glória a Deus. Vivamos então mortos para os pecados, nós já somos diferentes, fomos transformados. Não queremos mais essa vida pecaminosa, mas queremos uma vida que agrada ao Senhor, que nos entregou e que nos converteu, o pastor, o bispo da nossa alma, Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, por nós, igreja do Senhor. Portanto, se nós somos salvos, meus irmãos, é exclusivamente por causa do ministério da humilhação de Cristo. Então, dedique sua vida a Ele. Faça a vontade do Senhor. Busque o Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos. Clame a Ele nesse momento, momento de ceia nessa manhã, onde nós nos reunimos e celebramos este momento que Jesus se entregou por nós. Então, são duas formas que abalam o nosso coração aqui. Uma é de contrição, de tristeza, porque foi o ministério da humilhação. E outra é de alegria, porque isso nos trouxe vida, e vida é abundância. Estamos aqui nesta manhã porque estamos vivos. Estamos vivos. Ó Deus,